Olá, boa noite para você. Está preso o homem apontado como um dos principais fornecedores de armas para traficantes do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ele ainda distribuía o material para criminosos de Ibirité, na região metropolitana da capital. Armas com alto poder destrutivo e munição de diferentes calibres. Segundo a polícia, a quadrilha de que Fábio William da Silva Rezende, de 30 anos, era integrante, é responsável pelo contrabando do material. Fabinho, como é chamado, foi preso em casa na região do Barreiro após 3 meses de investigações. A pistola Glock de uso restrito das Forças Armadas com mira laser e essas pequenas chaves para aumentar a potência da arma eram alguns dos produtos comercializados. Com esse adaptador para rajada, ou seja, apenas um acionamento sairia por ele sair 30 disparos em pouco tempo, podendo acertar inclusive aquelas pessoas que o atirador não queria acertar. Então, um risco muito grande, tanto para as pessoas que seriam rivais desses traficantes, como para a população em geral. Ainda de acordo com a polícia, Fábio era o responsável por negociar a venda das armas, principalmente com traficantes do aglomerado da Serra, zona sul da capital, e da Vila Ideal, em Ibirité, na região metropolitana. Na casa dele também foram apreendidos dinheiro, celulares, um colete à prova de balas, carregadores de armas e uma espingarda 12 milímetros. A gente continua as investigações no intuito de elucidar qual era o esquema montado por ele para a distribuição dessas munições e armas de fogo. Um bandido em fuga morreu. Ele havia assaltado um posto de combustíveis no bairro Heliópolis, em Belo Horizonte, e estava na garupa do comparsa quando caiu. Os frentistas foram abordados por 2 bandidos armados que estavam em uma moto. Eles levaram todo o dinheiro do caixa. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança, porém as imagens não foram cedidas pela gerência. Depois de assaltar o posto, a dupla fugiu pela Avenida Cristiano Machado. Porém, bem perto daqui, o criminoso que estava na garupa passou mal. Caiu da motocicleta e morreu no asfalto. Mesmo assim, o comparsa continuou a fuga. Médicos do SAMU ainda tentaram reanimar o jovem, mas já era tarde. O assaltante foi identificado como Danos Alves dos Santos, de 26 anos. Com ele foram encontrados R$ 78,00 em dinheiro e uma garrucha. De acordo com a polícia, a suspeita é de que ele tenha usado drogas antes de cometer o crime e por isso passou mal. O cara roubando, hein? Se estivesse trabalhando, ele não tinha caído, hein? A questão de assalto Belo Horizonte é cotidiano, toda hora. De carro, moto, chega, você fica com medo. Não tem como, não. As pessoas estão vivendo inseguras, né? A gente tá assim, com bastante medo. O tempo todo. Moto, o tempo todo assusta, né? O outro assaltante está foragido, o que aumenta a insegurança de quem trabalha no posto. É muito complicado, né? Porque a polícia não consegue ficar 24 horas aqui, olhando, né? Então a gente conta com a ajuda de Deus. Sai de casa, fazer nossa oração e é isso, trabalhar. Porque a gente precisa de ganhar nosso pão de cada dia, né? Estão sendo procurados os bandidos que roubaram um carro no bairro Cabral, em Contagem. O crime foi ontem, mas as imagens do circuito de segurança só foram divulgadas hoje. Foi nesta rua, a Alameda dos Pintacilgos. Um dos bandidos estava no meio da pista e sinalizava para um carro que se aproximava, obrigando o motorista a parar. O condutor foi rendido pela janela. Os outros ladrões cercaram o veículo e abriram as portas de trás. Um dos criminosos tirou do carro um garotinho, depois a mochila dele, que foi jogada no asfalto, e mais uma mochila. Do outro lado, o motorista e uma garotinha foram retirados. O ladrão ainda conferiu o que o homem tinha no bolso. O bando entrou no carro e fugiu. As vítimas, pai e filhos, ficaram na rua a pé. Se você tiver pistas dos bandidos, ligue para 190 ou para 181. 3 casas foram assaltadas na mesma rua no intervalo de apenas 10 dias. Os casos foram registrados no bairro Duque de Caxias, em Betim. Os ladrões não pouparam nem o cachorrinho de estimação de uma das vítimas. A rua é a Montevidéu. São poucas casas e a maioria já foi alvo de bandidos. A última foi a da Luana. Os ladrões entraram no imóvel na hora do almoço, quando não havia ninguém em casa, e reviraram tudo. Furtaram TV, câmera fotográfica, secador de cabelo e até um par de sandálias da moradora. Não satisfeitos, eles levaram o cachorrinho da família, um poodle que atende pelo nome de Snoopy. Eu sinto falta dele demais. Tem 7 anos que eu tenho ele. Só queria que devolvesse ele. Dias antes, a casa do Helder também foi arrombada. Os ladrões estouraram a fechadura para conseguir entrar. Aqui no quarto, eles levaram
A televisão de 40 polegadas que ficava na parede. Esta outra estava no chão. O aparelho foi comprado 2 dias antes do furto. O motorista pagou apenas a primeira das 10 prestações de R$ 180. Tá difícil. Você tem que pagar uma coisa que você não tem. Felizmente, hoje você tem que ficar preso pro vagabundo poder ficar solto na rua. Na televisão só foi paga uma prestação e agora fazer o quê, né? Pedir Deus força para trabalhar e comprar outra. Tive que gastar sem poder nessa grade. Então, tive que fazer minha segurança agora total, o máximo que eu pude fazer para mim adquirir minha segurança. Porque do jeito que tá, não dá para viver não. Se eu pudesse ir embora daqui, eu ia. Perto dali, este outro morador também teve a casa invadida. Segundo testemunhas, os 4 ladrões têm as mesmas características dos que agiram na rua Montevidéu. Os bandidos encheram o carro. Notebook, um Xbox da minha menina, compra, carregador de celular. Deve ter entrado pensando que tinha mais coisa, dinheiro, né? Só que aqui no Caxias vai achar dinheiro aonde? Gerciano agora vai sacrificar parte do orçamento da família para reforçar a segurança da casa. Tá feio do jeito que tá. Tá roubando gente demais. Roubou aqui logo na esquina também, outra vizinha aqui. Essa semana? No mesmo dia. No mesmo dia. A Polícia Civil encontrou o funcionário da Prefeitura de Juiz de Fora que estava desaparecido desde ontem. Ele teria sido vítima de falsos sequestradores. Álvaro Giannini, subsecretário de Planejamento do Território da Prefeitura de Juiz de Fora, foi encontrado nesta agência bancária no bairro São Mateus. Ele fazia transferências para falsos sequestradores. A vítima recebeu uma ligação no celular e a pessoa do outro lado da linha disse que a filha dele havia sido sequestrada em São Paulo. Além da exigência do resgate, os bandidos disseram que ele não deveria acionar a polícia ou fazer contato com a família. Foi por isso que o homem ficou desaparecido. Segundo a Polícia Civil, ele passou a noite em um hotel da cidade. O perfil oficial do prefeito Bruno Siqueira chegou a publicar uma postagem sobre o desaparecimento, pedindo ajuda na localização da vítima. Depois que foi acionada, a Polícia Civil mobilizou as delegacias de homicídios, antidrogas e roubos. Em apenas 3 horas, o subsecretário foi encontrado. Pelo menos 5 transferências foram feitas para contas indicadas pelos falsos sequestradores. Os valores não foram divulgados. Nós rastreamos já os valores todos, conseguimos também fazer com que houvesse alguns estornos, né? Então minimizou o prejuízo dele. Os bandidos também exigiram alguns objetos de valor. O encontro foi marcado para a entrega desse material, mas ninguém apareceu. Nós tentamos fazer esse encontro, né, com essas pessoas, mas não tivemos êxito, né? A polícia vai instaurar um inquérito para apurar quem foram os autores do golpe. Deixamos aqui o alerta da Polícia Civil para tomar muito cuidado com esses telefonemas, né? Porque nós tivemos contato com a filha dele e ela estava intacta, não houve sequestro nenhum lá no estado de São Paulo. Uma imobiliária da capital não está repassando o dinheiro dos aluguéis que recebe. A denúncia é de donos de apartamentos e de inquilinos. A dor de cabeça dos donos dos imóveis começou há 2 anos. Eles alegam que a imobiliária contratada para administrar o aluguel não repassa os valores devidos e acusa os inquilinos de atrasarem os pagamentos. A imobiliária Taylor, ela vem praticando um golpe contra os nossos proprietários de imóveis. Eles alegam que os inquilinos não pagam em dia e nós fomos na casa dos inquilinos e constatamos que eles pagam em dia, até antes do dia. Desconfiados, os proprietários procuraram os inquilinos e descobriram que os aluguéis foram pagos em dia. Posso lhe dar os xerox de todos os pagamentos. Inclusive eu tenho aqui os originais, estão todos. Trouxe acho que uns 8. Alguns donos de imóveis também afirmam que a imobiliária Taylor, que tem sede no bairro Santo Inês, forjou comprovantes de transferência de valores. Às vezes faz o depósito, altera um dígito do número da conta da gente, depois nos passa um TED ou então um DOC, confirmando que foi feito o depósito na conta da gente e que isso não é verdade. A data de agendamento, ela não bate com a data que o dinheiro tem que entrar na conta, o número da conta não confere com a conta que passa. Nós procuramos a empresa, mas um funcionário informou que os responsáveis não estavam. Nós estamos nos reunindo e vamos todos fazer um BO constante com a representação de um advogado e pretendemos realmente fechar essa empresa. Por
por meio de nota, a empresa Taylor negou as denúncias apresentadas pelos donos dos imóveis e disse que tem todos os comprovantes de pagamento. A rede Invista, que reúne várias imobiliárias, informou que as empresas são independentes jurídica e financeiramente, mas que a Taylor vai ser excluída do quadro de credenciados. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis disse que está investigando as denúncias e que, em caso de condenação, a Taylor pode ter até o cancelamento da inscrição. E tem mais golpe por aí, olha só. Um suspeito foi preso em Vespasiano, na Grande BH, porque prometia emprego. Ele já havia sido preso por outros 2 tipos de crime. Um vídeo feito pela Polícia Civil mostrou o momento em que José Isaías de Oliveira, de 43 anos, aplicava o golpe do emprego falso em uma vítima. O jovem, que não quis ser identificado, contou que só não caiu na mentira porque foi alertado a tempo. E eu acho que descobriu a fraude, né? Descobriu o golpe. Aí chamaram, o pastor ligou pra nós, pra gente vir aqui na delegacia fazer uma queixa, uma ocorrência aqui. E desta vez os investigadores não tiveram nem trabalho para prender o golpista. A ousadia do estelionatário foi tanta que ele marcou o encontro com a vítima bem em frente à delegacia da polícia. Segundo as investigações, José se apresentava às vítimas, a maioria fiéis protestantes, como um obreiro social. Eram oferecidas vagas de emprego em uma empresa de transporte. Ele ligava para as pessoas, os interessados, pedia uma quantia de dinheiro variando entre 50 e 100 reais, dizendo que seria uma taxa admissional e que essa taxa seria para custeio do exame admissional e dos registros na carteira de trabalho. Ainda de acordo com a delegada, o homem confessou o crime e colocou a culpa no vício de drogas. Ele disse que estava aplicando o golpe por estar passando por necessidade, né? E que ele é dependente químico e que estava usando o dinheiro para o vício, sustentar o vício. O estelionatário, que durante a entrevista pareceu estar bem tranquilo, já foi preso por roubo e tráfico de drogas. Desculpa por tudo. Quando eu sair, eu vou trabalhar e devolvo. Geralmente os meses de pico da dengue são março e abril, mas neste ano a situação está diferente. Em Juiz de Fora, por exemplo, o número de casos cresce vertiginosamente a cada semana. O número de casos de dengue, zika ou febre chikungunya em Juiz de Fora já chega a 3.740. Na última semana foram 1.187 novos casos. O aumento é maior que na semana anterior, quando foram 900 registros. Nós começamos já em dezembro com o aumento no número de casos e isso vem aumentando consideravelmente, não só em Juiz de Fora, mas Minas Gerais como um todo. Essas medidas que a gente está tomando, a gente espera que o número de casos diminua, mas realmente o pico acontece entre março e abril. A prevenção é feita com a ajuda de 200 agentes de endemia, 70 militares do Exército e 438 agentes comunitários. Mês passado, o carro Fumacê começou a circular. O tratamento aos doentes também foi ampliado. Juiz de Fora conta com 2 centros de hidratação, um na região central e o outro em Benfica. Segundo a Secretaria de Saúde, os meses de pico da doença costumam ser em março e abril. Este ano está atípico. O foco da atuação tem sido a orientação e o combate ao mosquito vetor. Esta escola realiza palestras e atividades de orientação aos alunos. Nós entendemos que a escola ela também é um agente de responsabilidade social. Então nós julgamos ser importante porque quanto mais as pessoas forem conscientizadas, quer seja através de palestra, quer seja através de distribuição de material, isso vai fazer com que as pessoas possam se prevenir. Lição aprendida, é hora de ensinar. Os alunos foram até a Avenida Itamar Franco para distribuir panfletos de orientação aos motoristas. Colocar areia nos potinhos, tirar a água parada, então tomar cuidado. Porque está faltando conscientização? Ah, com certeza. Senão não teria tanta doença assim. Quase uma semana depois de uma garotinha de 8 anos ser levada pela enxurrada durante um temporal em Sabará, muita coisa precisa ser esclarecida. Uma obra na rua pode ter contribuído para a tragédia. O corpo da menina foi encontrado há 2 dias pelos bombeiros.
A menina morava no alto da rua, que é bastante íngreme. A mãe de Ana Alice contou que a família estava indo para uma festa de aniversário e a chuva forte começou a cair quando eles estavam a caminho do ponto de ônibus. Clênia saiu na frente com outro filho. Ana Alice e o avô ficaram para trás. Meu pai conta que até o momento ele tentou salvar ela, que estava segurando a mãozinha dela. Mas de lá para lá, aí desceu uma água muito forte e havia uma pedra que bateu na cabeça dele, aí ele desmaiou. As vítimas foram levadas pela enxurrada quando passavam ao lado desta obra, onde havia grande volume de água por causa dos sacos de areia. Segundo os moradores, essa obra da Copasa já dura pelo menos 2 anos. Aqui embaixo existe uma espécie de casa de máquinas. São bombas que futuramente vão enviar água para a parte alta do bairro. Essas barreiras de contenção foram colocadas para evitar o aumento de uma erosão que existia bem aqui. O buraco foi tapado ontem. De acordo com os moradores, os sacos de areia foram colocados pela Copasa no sábado de manhã e a menina foi arrastada pela enxurrada à tarde. Depois desse acontecimento, eles jogaram uma camadinha de asfalto ali, mas até hoje não voltou, não deu satisfação nenhuma. Para mim foi uma negligência deles, né? Escorrer água só para um lado da rua, num morro desse. As buscas por Ana Alice duraram 4 dias. Sebastião, que é bombeiro civil e mora perto da casa da garota, foi quem achou o corpo. Quando comecei a tirar aqueles galhos, aqueles entulhos que estavam por cima dela, as costas dela apareceu na beirada do barco. Para mim foi um alívio muito grande, porque eu queria que encontrasse, porque sou muito amigo da família. E a família, para mim, estava sofrendo demais. A Copasa informou que a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na rua São Paulo, no bairro Roça Grande, está concluída. Os sacos de areia devem ser retirados amanhã. A companhia disse ainda que continua à espera da apuração sobre as responsabilidades pela tragédia e que vai se pronunciar somente depois da conclusão do laudo. Você deve se lembrar do caso do menino de 12 anos que caiu de um prédio em construção em Juiz de Fora no ano passado e morreu. O local era frequentemente usado por crianças para soltar pipas. 8 meses se passaram e até hoje as obras do edifício continuam abandonadas, oferecendo riscos à população. Para a Aline, nada mudou na obra onde o filho dela morreu. Breno estava com 12 anos e entrou no prédio para soltar pipa com um amigo. Ele caiu de cima de uma caixa d'água a cerca de 15 metros de altura. 8 meses depois, a obra continua abandonada. Nada mudou, continua a mesma coisa. Em relação a você se sentiu desamparada? Ah, muito. Muito desamparada. Ninguém te procurou? Não. Nem para falar uma palavra de conforto. Neste período, algumas intervenções foram feitas pela Prefeitura. O acesso ao prédio está fechado com tapume. A Defesa Civil retirou andaimes e escoras de madeira que ameaçavam cair. Segundo os moradores, as crianças pararam de entrar no imóvel, mas ele continua sendo invadido. Está cansado de ver pessoas pulando aqui, tanto aqui como na parte de cima. Eu acho que tem que ser retomada essa obra, alguém tem que tomar uma atitude para resolver o problema, porque está sendo paliativa essa situação aqui. A gente está com um surto de dengue enorme na região, toda Juiz de Fora, e esse espaço aqui está lotado de água. Tem caixa d'água cheio de água, as lajes estão lotadas de água, e aí a nossa comunidade mais uma vez vem sofrendo com essa obra que não acaba. A gente volta já já. A Casa Fiat de Cultura comemora 10 anos com uma exposição que reúne obras de artistas famosos. A mostra Formas do Moderno foi aberta hoje e tem entrada gratuita. As 57 obras reunidas na exposição Formas do Moderno contam uma parte da história de um dos mais importantes movimentos artísticos do Brasil, o modernismo. Das questões sociais retratadas nas telas de Di Cavalcanti, a linha reta de Hélio Oiticica, a mostra traz obras poucas vezes expostas ao grande público. É uma oportunidade única realmente de conhecer obras que são obras importantíssimas de artistas como Di Cavalcanti, Portinari, Lázaro Segall, Vitor Brecheret, enfim, dos nomes mais fundamentais mesmo da arte nesse período aí até os anos 60.
As obras fazem parte de uma coleção particular da Fundação Cearense Edson Queiroz. A exposição foi dividida em 5 núcleos e traz desde os primeiros modernistas a pintura expressionista de Lazar Segal até as pinturas planas e geométricas de nomes como Alfredo Volpi. A mostra abre as comemorações de 10 anos da Casa Fiat de Cultura. Temos muito que celebrar e nada melhor do que celebrar mostrando a nossa integração com o país. Já estivemos presentes com exposições nossas em várias cidades do Brasil, além daqui da nossa sede, e agora trazendo essa coleção tão importante, a mais importante coleção privada de uma universidade brasileira. A entrada é gratuita. Casa Fiat também vai disponibilizar agendamentos especiais para grupos escolares. Esta turma aqui aproveitou para conhecer de perto parte das obras. Eu não esperava tantas obras assim. Fiquei bem impressionado. A Casa Fiat de Cultura informou que vai fornecer o transporte gratuito para as escolas públicas que quiserem levar as crianças para a exposição. O telefone é o 3289-8910, código 31. A mostra pode ser vista até 8 de maio. O espaço fica na Praça da Liberdade, número 10, aqui em BH. A edição desta quinta-feira termina aqui. Amanhã nos vemos de novo no mesmo horário, às 7h15. Mantenha contato comigo nas redes sociais, no Twitter, Ana Cris Pimenta, e no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Boa noite para você. Tchau.